Imagine, por um instante, que existisse um método capaz de reorganizar a sua mente para aprender mais rápido, compreender o invisível e alinhar sua vontade com as forças que estruturam o próprio universo. Imagine que esse método não fosse moderno, nem experimental, mas preservado há séculos sob o selo de um dos nomes mais poderosos da tradição esotérica, Salomão. O que você está prestes a ouvir não é apenas um estudo histórico, nem um mergulho curioso em grimórios antigos. É uma jornada pela engenharia da consciência ensinada pela Ars Notória e pelo sistema de soberania interior conhecido como magia salomônica, uma tradição que afirma que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo externo, mas em ordenar a mente de tal forma que a realidade comece a responder à sua clareza. Neste audiobook, você compreenderá como a Ars Notória foi concebida como arte de acelerar o entendimento, expandir a memória e estruturar o intelecto segundo padrões superiores de inteligência. Descobrirá como os símbolos não são desenhos decorativos, mas matrizes vivas que reorganizam o pensamento. Entenderá como a oração ritualística não é repetição devocional, mas tecnologia vibratória capaz de alterar estados de consciência e agir no plano astral. E perceberá que a magia salomônica não é superstição medieval, mas um sistema rigoroso de autogoverno, onde disciplina mental, linguagem precisa e alinhamento espiritual convergem para formar uma mente soberana. Se você busca poder externo, talvez este não seja o caminho. Mas se você deseja compreender como estruturar sua própria realidade a partir da mente, como transformar pensamento em direção e direção em resultado, então prepare-se. Porque o que começa agora não é apenas um audiobook. É a abertura de um templo interior, onde cada palavra foi preservada para ensinar você a tornar-se, em sua própria vida, um construtor consciente da ordem invisível. A Ars Notória apresenta-se ao estudante como um limiar silencioso. Não chega com o estrondo dos feitiços nem com a teatralidade das evocações, mas com a sobriedade de um manuscrito que parece observar quem o lê. Sua promessa é simples apenas na superfície: conceder ciência, memória, compreensão e clareza intelectual. O que ela realmente oferece, porém, é uma reeducação da mente para que o conhecimento não seja acumulado como peso, mas revelado como lembrança. Trata-se de uma arte que não ensina conteúdos, e sim prepara o recipiente onde o saber pode descer. Historicamente, a Ars Notória nasce no mesmo caldo cultural da magia salomônica medieval, onde teologia, filosofia, astrologia, cabala cristã e prática ritual ainda não estavam separadas por muros conceituais. O estudante medieval não buscava magia como entretenimento ou poder bruto, buscava a ciência total, aquela capaz de unir razão e revelação. Nesse contexto, a Ars Notória surge como uma via intelectual sacramental, uma disciplina em que orações, nomes divinos e figuras simbólicas atuam como chaves para abrir níveis mais altos da cognição. Não é por acaso que ela foi atribuída a Salomão. Sua função não é dominar forças externas, mas instaurar ordem, medida e hierarquia no próprio intelecto. Ao contrário do que muitos supõem, a Ars Notória não opera pela repetição mecânica de fórmulas. Ela age pela transformação progressiva do operador. As chamadas notas, figuras enigmáticas repletas de nomes sagrados e geometrias incomuns, não são sigilos no sentido goético. Elas funcionam como alfabetos suprarracionais. Esses alfabetos suprarracionais, ou suprarracionais, referem-se a sistemas de escrita, símbolos ou caracteres que vão além da compreensão puramente racional ou lógica. Geralmente associados a tradições místicas, ocultistas, cabalísticas ou à ciência sagrada, esses alfabetos não servem apenas para comunicar fonemas, sons ou palavras físicas, mas são considerados veículos para representar realidades interiores, energias divinas ou verdades espirituais. O olhar repousa sobre elas não para interpretá-las intelectualmente, mas para permitir que sua estrutura reorganize o pensamento. O efeito é semelhante ao de aprender uma língua nova. No início, tudo parece estranho e opaco. Com o tempo, a mente começa a pensar dentro daquela gramática sem perceber quando ocorreu a transição. A Ars Notória exige um tipo específico de atenção, mais próximo da contemplação do que do estudo acadêmico moderno. As orações não são súplicas emocionais, mas ajustes finos da consciência. Os nomes divinos não são palavras de poder no sentido vulgar, e sim expressões condensadas de princípios cósmicos. Pronunciá-los corretamente não significa apenas vocalizar sons, mas alinhar intenção, respiração, ritmo mental e imaginação. Cada prática é, na realidade, um exercício de sintonia. Quando a sintonia se estabelece, o conhecimento emerge de forma espontânea, muitas vezes como compreensão súbita, às vezes como sonho, às vezes como uma clareza que reorganiza antigos aprendizados dispersos. Estudar a Ars Notória com rapidez verdadeira não significa apressar o processo,
mas evitar desvios comuns. O primeiro deles é tratá-la como um grimório de resultados imediatos. Essa expectativa cria tensão, e a tensão fecha exatamente o canal que a Ars busca abrir. O segundo erro é tentar compreendê-la apenas pela lógica discursiva. A razão é necessária, mas insuficiente. A Ars Notória trabalha num território onde o intelecto se curva para receber algo maior do que ele mesmo. O terceiro obstáculo é a impaciência espiritual, a crença de que compreender é conquistar. Na Ars, compreender é permitir. O caminho adequado começa com uma disposição interior específica, disciplina sem rigidez, devoção sem fanatismo, curiosidade sem ansiedade. A regularidade importa mais do que a intensidade. Poucas práticas bem feitas transformam mais do que longas sessões dispersas. A mente, quando treinada nesse ritmo, começa a se tornar silenciosa sem esforço. Nesse silêncio, o estudante percebe algo fundamental. O conhecimento não vem de fora para dentro, mas de cima para baixo. A Ars Notória ensina a mente a tornar-se vertical. Há um aspecto iniciático profundo nesse processo. Cada avanço real na Ars Notória costuma ser acompanhado por uma sensação de atravessar um limiar interno. O estudante sente como se tivesse mudado de sala dentro de si mesmo. Conceitos antes abstratos tornam-se evidentes. Textos complexos passam a fazer sentido com uma leitura quase intuitiva. A memória deixa de ser um arquivo e passa a funcionar como um campo vivo, onde as ideias se conectam organicamente. Esse é o sinal de que a arte está cumprindo sua função. Dentro da magia salomônica, a Ars Notória ocupa o papel de fundamento. Sem ela, o operador pode até executar rituais, mas continuará dependente de estruturas externas. Com ela, a mente torna-se o verdadeiro templo. Por isso, antigos mestres afirmavam que quem domina a Ars Notória já não precisa forçar o conhecimento, ele o atrai por afinidade. O estudante começa a perceber que livros, mestres e experiências surgem no momento certo, como se o próprio mundo respondesse à nova organização interna. A Ars Notória não é um atalho, mas um eixo. Ela não substitui o estudo, a leitura ou a prática mágica, mas dá a todos eles coerência e profundidade. Seu verdadeiro objetivo não é tornar o estudante mais informado, e sim, torná-lo mais lúcido. Quando isso acontece, a magia deixa de ser um conjunto de técnicas e passa a ser uma forma de presença no mundo. O iniciado compreende, então, que a maior operação salomônica não é realizada sobre espíritos, mas sobre a própria mente, que aprende finalmente a servir como instrumento da inteligência divina. A introdução deste livro nasce para preparar o leitor para esse tipo de encontro. O caminho salomônico não é adequado a quem busca atalhos emocionais, nem a quem deseja confirmar crenças já cristalizadas. Ele exige uma postura rara no mundo moderno, paciência intelectual e honestidade interior. Antes de qualquer prática, o leitor é convidado a reconhecer a própria mente como campo de trabalho. Medos, expectativas, vaidades espirituais e fantasias de poder não são condenadas moralmente, mas observadas como ruídos que distorcem a recepção do conhecimento. Entrar nesse estudo é aceitar que a transformação precede o resultado. Psicologicamente, o estudante precisa compreender que a Ars Notória não oferece garantias externas. Não há promessas de sucesso mensurável, apenas a certeza de que o processo reorganiza aquilo que nele se dispõe a ser reorganizado. Espiritualmente, o convite é ainda mais exigente: confiar que o conhecimento verdadeiro não humilha, não infla e não aprisiona, mas esclarece. A humildade requerida aqui não é submissão, mas precisão. É saber medir o próprio alcance para que ele possa crescer sem se romper. Ars Notória e magia salomônica não são disciplinas separadas, mas expressões distintas de um mesmo sistema vivo. A magia salomônica fornece a estrutura, a lei, a arquitetura ritual que organiza o contato com as forças do invisível. A Ars Notória fornece o eixo interior que torna esse contato inteligível e seguro. Sem a Ars, a magia torna-se externa e dependente de formas. Sem a magia, a Ars corre o risco de se fechar num intelectualismo estéril. Juntas, elas formam um organismo completo. Nesse sistema, Salomão deixa de ser apenas um nome lendário e passa a ser compreendido como princípio operativo. Ele representa o estado de consciência capaz de legislar entre mundos, não pela imposição da vontade, mas pela clareza do entendimento. A Ars Notória prepara a mente para esse estado. A magia salomônica o expressa em ação ritual. Quando o estudante percebe essa unidade, entende que cada oração da Ars é também um ato mágico silencioso, e que cada ritual salomônico é uma oração estruturada. Assim, o caminho apresentado neste livro não é linear,
mas espiralado. O leitor retorna aos mesmos símbolos, agora em níveis mais profundos de compreensão. A Ars ilumina a magia âncora a Ars. O resultado não é apenas conhecimento acumulado, mas uma mudança estável na forma de perceber o mundo. Esse é o verdadeiro legado salomônico, um método para que a sabedoria deixe de ser ideal e se torne presença viva na mente humana. A Ars Notória, conforme apresentada por Robson Bell em seu livro O Ritual Prático do Ars Notória, revela-se como uma das expressões mais sofisticadas da magia intelectual ocidental. Longe de ser um grimório operacional no sentido vulgar, ela se estabelece como uma disciplina de reconfiguração da mente humana para que esta se torne apta a receber o conhecimento de forma direta, ordenada e luminosa. O autor demonstra que a Ars Notória não pertence ao domínio da fantasia mágica, mas a um campo liminar onde teologia, filosofia e prática espiritual se entrelaçam, refletindo uma época em que o saber ainda não havia sido fragmentado. Um dos méritos centrais da obra está em evidenciar que a Ars Notória não opera por coerção, mas por alinhamento. O estudante não comanda forças externas. Ele se ajusta internamente a princípios superiores de inteligência. As orações, os nomes divinos e as figuras notórias não são instrumentos simbólicos arbitrários, mas expressões de uma gramática sagrada destinada a ordenar o intelecto segundo padrões suprarracionais. O conhecimento, nesse contexto, não é produzido pelo esforço da vontade, mas concedido quando a mente atinge a disposição correta. Robson Bell enfatiza que a tradição da Ars Notória se âncora profundamente no imaginário salomônico, não como narrativa mítica superficial, mas como modelo de consciência. Salomão é apresentado menos como personagem histórico isolado e mais como arquétipo do rei sábio, aquele cuja autoridade deriva da compreensão das leis invisíveis. A Ars Notória, nesse sentido, é a arte que prepara o operador para participar dessa mesma qualidade de entendimento, tornando-o capaz de reconhecer a ordem por trás da multiplicidade do mundo. Outro aspecto essencial destacado na obra é o caráter disciplinar da Ars Notória. Não se trata de uma prática ocasional, mas de um caminho que exige regularidade, sobriedade e maturidade espiritual. O autor deixa claro que a eficácia da Ars não depende de fervor emocional ou crença cega, mas de constância e precisão interior. O estudante é convidado a abandonar expectativas imediatistas e a compreender que a verdadeira transformação ocorre de maneira gradual, silenciosa e profunda. A leitura proposta por Robson Bell também resgata o papel das notas como dispositivos contemplativos, cuja função não é ser decifrada racionalmente, mas assimilada pela consciência. Essas figuras atuam como pontes entre o intelecto humano e níveis mais sutis de inteligência, operando uma espécie de alfabetização espiritual da mente. Ao contemplá-las dentro do contexto ritual e devocional adequado, o operador passa a experimentar uma reorganização interna que se reflete em maior clareza mental, memória expandida e compreensão intuitiva. Por fim, a obra posiciona a Ars Notória como fundamento silencioso de toda magia salomônica séria. Sem essa preparação interior, a prática ritual corre o risco de se tornar mecânica ou desequilibrada. Com ela, o operador compreende que a verdadeira arte mágica não consiste em dominar o invisível, mas em tornar-se digno de compreendê-lo. A Ars Notória, portanto, não é um caminho de poder exterior, mas de soberania interior, onde o conhecimento deixa de ser acumulado e passa a ser revelado. Salomão, ou Shlomo, nasce na tradição hebraica como rei, mas cresce no imaginário espiritual como algo muito maior, o arquétipo do sábio que governa pela inteligência divina. Seu nome deriva de Shalom, paz, integridade e completude. Não é um detalhe poético. Salomão representa aquele que reina porque unificou os opostos dentro de si. Antes de comandar espíritos, ele governa a si mesmo. Esse ponto é crucial e quase sempre esquecido. Na narrativa bíblica, Salomão pede a Deus não riquezas nem poder, mas entendimento. Esse pedido coloca numa linhagem muito específica, a dos iniciados cujo poder nasce do alinhamento com a ordem cósmica. A tradição esotérica lê isso de forma clara. Salomão recebe acesso ao Shem Ameforash, o nome divino expandido, não como palavra mágica, mas como chave vibratória da criação. Quem conhece o nome conhece a estrutura do mundo. É aqui que começa a magia salomônica propriamente dita. Salomão não é visto, nos grimórios, como um feiticeiro que domina demônios pela força, mas como um legislador do invisível. Ele estabelece pactos, selos e hierarquias. Ele não cria o caos, ele o organiza. O famoso selo de Salomão, que mais tarde se cristaliza como hexagrama, simboliza exatamente isso. O triângulo que desce, espírito na matéria, e o triângulo que sobe, matéria ao espírito. O rei está no centro, como mediador.
O Lemegeton, ou Clavícula Menor de Salomão, não é um manual de invocação no sentido moderno. Ele é um mapa da psique cósmica, dividido em 5 grandes tratados, cada um lidando com o aspecto da relação entre consciência humana e forças sutis. A Goetia, o primeiro livro, descreve 72 espíritos. Esses espíritos não são demônios no sentido hollywoodiano. Eles são inteligências fragmentadas, forças arquetípicas ligadas a desejos, impulsos, funções da natureza e do inconsciente. O número 72 não é acidental. Corresponde às permutações do nome divino, aos caminhos de manifestação da energia criadora. A lição é dura e elegante. As mesmas forças que criam o mundo também podem escravizar o homem, se não forem compreendidas. O segundo livro é o Ars Theurgia Goetia, que lida com espíritos intermediários, refletindo o mundo misto em que vivemos, onde ordem e caos se entrelaçam. O terceiro livro é o Ars Paulina, conecta-se aos anjos das horas e dos signos, revelando uma magia profundamente astrológica e temporal. O quarto livro é o Ars Almadel, que trabalha com estruturas mais elevadas, quase celestes. O quinto livro é o Ars Notoria, que aponta diretamente para a iluminação da mente. Todos esses livros compartilham uma mesma premissa salomônica. O mago não cria poder, ele se alinha a ele. Salomão, na leitura iniciática, cai justamente quando se desalinha. Suas mulheres estrangeiras não são apenas esposas literais, mas influências internas conflitantes, forças que desviam o centro do rei. A queda de Salomão é uma advertência clara aos magos. A sabedoria sem vigilância degenera em dispersão. Nenhum iniciado está acima da lei do equilíbrio. E por que Salomão continua importante até hoje? Porque ele encarna um modelo de espiritualidade que não fugiu do mundo. Salomão constrói o templo. O templo não é só pedra e ouro, é o ser humano organizado como morada do divino. Cada coluna, cada medida, cada objeto do templo corresponde a princípios cósmicos e psíquicos. A maçonaria entende isso. A cabala entende isso. A magia cerimonial entende isso. Quem estuda Salomão, cedo ou tarde, percebe que está estudando a si mesmo como um templo vivo. Nos dias atuais, quando a espiritualidade muitas vezes se dilui em conforto emocional ou fantasia, Salomão permanece como um lembrete incômodo e necessário. Conhecimento exige responsabilidade, poder exige disciplina, contato com o invisível exige estrutura. A magia salomônica não promete salvação fácil nem iluminação instantânea. Ela oferece algo mais raro, um método para dialogar com as forças que moldam a realidade, começando pelas que habitam o interior do próprio mago. Estudar Salomão é aceitar que a verdadeira realeza não é dominar o mundo, mas ordenar o caos interno para que o verbo possa agir através de nós. Quando isso acontece, o anel do rei não é um objeto mítico. Ele se torna um estado de consciência. E esse, até hoje, continua sendo o maior segredo salomônico. Capítulo 1. Quem foi o rei Salomão? Quem foi o rei Salomão é uma pergunta que atravessa milênios sem jamais se esgotar, porque ela não aponta apenas para um homem, mas para uma convergência rara entre história, mito, sabedoria e operação espiritual. Salomão surge no cenário bíblico como filho do rei Davi de Batseba, herdeiro de um reino jovem, marcado por guerras, alianças frágeis e a necessidade urgente de estabilidade. Sua ascensão ao trono não foi simples nem incontestada. Envolveu intrigas palacianas, disputas sucessórias e decisões políticas delicadas. Desde o início, porém, os textos ressaltam que sua força não residia na espada, mas na inteligência estratégica e na capacidade de escutar. Esse traço inicial já o distingue como um rei de natureza diferente, mais próximo do arquétipo do legislador e do sábio do que do conquistador. O episódio fundador da tradição salomônica é o sonho em Gibeão, onde Salomão, ainda jovem, teria recebido a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus. Ele não pede longevidade, riqueza ou vitória sobre inimigos, mas um coração que saiba ouvir, capaz de discernir entre o bem e o mal. Essa escolha é central para compreender todo o edifício simbólico que se erguerá em torno de seu nome. A sabedoria concedida a Salomão não é apenas intelectual, ela é apresentada como uma qualidade espiritual que harmoniza julgamento, compaixão e visão ampla da ordem cósmica. A famosa decisão entre as duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança não é apenas um exemplo de astúcia psicológica, mas um símbolo de discernimento que penetra além das aparências. Essa história é curta em palavras e imensa em significado, uma joia lapidada para mostrar o tipo de sabedoria que não se aprende em livros, mas nasce de uma mente alinhada ao real. Conta-se que, pouco tempo após Salomão assumir o trono, duas mulheres foram levadas diante dele.
Viviam na mesma casa e ambas haviam dado à luz com poucos dias de diferença. Durante a noite, um dos recém-nascidos morreu e ao amanhecer surgiu a disputa. Cada mulher afirmava ser a verdadeira mãe da criança viva. Não havia testemunhas, não havia provas materiais, não havia lei escrita que resolvesse aquele impasse. Era palavra contra palavra, dor contra dor, desespero contra desespero. A cena é importante. Salomão está no início de seu reinado. Todos observam. O povo ainda testa se aquele jovem rei é digno do trono que herdou. Um erro ali não seria apenas uma injustiça privada, mas um abalo na autoridade real. Ele escuta ambas com atenção plena, sem interromper, sem demonstrar inclinação. O silêncio que se forma não é vazio, é um espaço onde o discernimento começa a operar. Então Salomão pronuncia uma ordem que parece, à primeira vista, absurda e cruel. Ele pede que traga uma espada e declara que o bebê será dividido em duas partes, dando metade para cada mulher. Nesse instante, algo essencial se revela. Uma das mulheres entra em pânico e súplica que a criança seja entregue a outra, preferindo perder o filho a vê-lo morto. A outra aceita a decisão sem hesitar, satisfeita com a ideia da divisão. Salomão então interrompe a execução da ordem e declara que a verdadeira mãe é aquela que abriu mão da posse para preservar a vida. A criança é entregue a ela, e a justiça se cumpre. Esse episódio não é apenas um truque psicológico engenhoso, como muitas leituras superficiais sugerem. Ele é um modelo completo de sabedoria salomônica em ação. Salomão não buscou a verdade nos fatos externos, mas na natureza humana. Ele compreendeu que a maternidade verdadeira não se manifesta pela reivindicação, mas pelo sacrifício. O amor genuíno prefere a perda à destruição do objeto amado. Em termos simbólicos, a espada não representa violência, mas discernimento. Ela corta a ilusão, não o corpo. Salomão nunca teve a intenção real de ferir a criança. A ameaça era um espelho colocado diante das duas mulheres para revelar aquilo que estava oculto. Essa é a essência do julgamento salomônico: criar uma situação em que a verdade se manifesta por si mesma, sem ser forçada. Para as tradições esotéricas, essa cena carrega ainda camadas mais profundas. A criança simboliza a vida, a obra, o fruto espiritual. As duas mulheres representam forças opostas dentro do ser humano, uma que deseja possuir, mesmo que isso destrua, e outra que ama, mesmo que isso custe a renúncia. O verdadeiro rei interior é aquele que sabe distinguir essas vozes e entregar à vida a parte que a protege. Não por acaso, após esse julgamento, o texto bíblico afirma que todo Israel reconheceu a sabedoria de Salomão e temeu o rei, pois percebeu que nele havia uma justiça que não vinha apenas da lei, mas de uma inteligência superior. Esse momento marca simbolicamente o nascimento do Salomão sábio, aquele cujo governo se funda no entendimento profundo da alma humana. Essa decisão ecoa até hoje porque ela ensina algo essencial ao caminho iniciático. A verdadeira sabedoria não resolve conflitos pela força, mas pela revelação. Ela não impõe a verdade, cria as condições para que a verdade se revele sozinha. Esse é o selo de Salomão, gravado não em ouro ou pedra, mas na arte de julgar com lucidez, compaixão e visão profunda. Durante seu reinado, Salomão transforma Israel em um centro de estabilidade política e prosperidade econômica. Ele estabelece alianças com reinos vizinhos, especialmente com Tiro, e organiza o comércio, a administração e a infraestrutura do reino com uma eficiência inédita. No entanto, o marco mais profundo de seu legado é a construção do Templo de Jerusalém. Mais do que um edifício religioso, o templo é descrito como uma obra teúrgica, erguida segundo proporções precisas, materiais simbólicos e uma ordem que reflete o cosmos. Ouro, cedro, bronze e pedra não são apenas elementos arquitetônicos, mas expressões de níveis da criação. O templo torna-se, assim, o eixo entre céu e terra, lugar onde a presença divina pode habitar de forma ordenada. É nesse ponto que a figura histórica de Salomão começa a se entrelaçar com dimensões esotéricas mais profundas. Textos bíblicos, apócrifos, midrashim judaicos, tradições islâmicas e, mais tarde, grimórios medievais passam a atribuir a Salomão um conhecimento extraordinário das leis invisíveis. Ele é descrito como alguém que compreendia a linguagem dos animais, o movimento dos ventos, a natureza das plantas e a hierarquia dos espíritos. O famoso Anel de Salomão, símbolo recorrente em tradições mágicas, representa essa autoridade concedida não pela força, mas pelo nome divino. Com ele, Salomão não escraviza, mas ordena, não subjuga, mas governa segundo lei superior. Na literatura esotérica ocidental, especialmente a partir da Idade Média,
Salomão torna-se o arquétipo do mago-rei, aquele que une soberania espiritual e poder temporal. Os grimórios atribuídos ao seu nome, como a Clavícula de Salomão e posteriormente os textos reunidos no Lemegeton, não surgem como manuais de feitiçaria vulgar, mas como tentativas de preservar um modelo de relação ética e hierárquica com o invisível. Mesmo quando a autoria histórica é questionável, o uso do nome Salomão funciona como selo simbólico. Ele representa a ideia de que o verdadeiro mago não age fora da ordem divina, mas como seu intérprete. As tradições islâmicas ampliam ainda mais essa imagem. No Alcorão, Sulaiman é apresentado como profeta e rei, dotado de domínio sobre o jin, os ventos e as forças da natureza. Essa leitura reforça a noção de que a sabedoria salomônica transcende fronteiras religiosas, funcionando como linguagem universal do governo justo e do conhecimento inspirado. Já na Cabala judaica, Salomão é associado a Sefirot da árvore da vida, representadas pela harmonia e beleza, especialmente Tiferet, ponto de equilíbrio entre rigor e misericórdia, reforçando seu papel como mediador entre mundos. Contudo, a tradição não oculta as sombras de Salomão. Seus muitos casamentos, alianças políticas seladas por uniões estrangeiras e a introdução de cultos externos em Israel são apresentados como sinais de declínio espiritual. Essa ambiguidade é fundamental para uma leitura madura. Salomão não é idealizado como santo intocável, mas como ser humano que experimenta os riscos do excesso, da dispersão e do afastamento progressivo do centro. Justamente por isso, sua figura se torna ainda mais valiosa para o ocultismo. Ela ensina que o conhecimento sem alinhamento interior pode perder sua raiz. Os textos tradicionalmente atribuídos a Salomão, como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, refletem diferentes estágios de consciência. Provérbios expressa a sabedoria prática, aplicada à vida cotidiana. Eclesiastes revela a desilusão lúcida diante da transitoriedade de todas as coisas, um olhar que reconhece o vazio das conquistas puramente materiais. O Cântico, por sua vez, apresenta uma linguagem simbólica de união, frequentemente interpretada de forma mística como um enlace entre alma e divino. Juntos, esses escritos compõem um mapa interno de ascensão, queda, reflexão e reintegração. Para as tradições iniciáticas, Salomão permanece como um princípio vivo. Ele não é apenas um rei do passado, mas um estado de consciência que pode ser atualizado. Estudar Salomão é aprender a governar o próprio reino interior, construir um templo interno ordenado e exercer autoridade sobre as forças psíquicas e espirituais sem violência. É por isso que a ars notória e a magia salomônica encontram nele seu eixo central. Salomão representa a possibilidade de uma mente iluminada que, ao compreender a ordem do cosmos, passa a agir em consonância com ela. Esse é o legado que atravessou séculos, religiões e escolas, chegando até o estudante moderno como convite silencioso à soberania interior. Capítulo 2. A magia salomônica. A magia salomônica ocupa um lugar singular na história do ocultismo ocidental porque ela não nasce do desejo de poder bruto, mas da busca pela ordem. Quando se fala em Salomão, não se fala apenas de um rei lendário, mas de um modelo de consciência que compreende que toda verdadeira magia é, antes de tudo, inteligência aplicada segundo lei superior. É dito que Salomão recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária, e essa concessão não se manifesta apenas em julgamentos justos ou riquezas materiais, mas na capacidade de perceber as estruturas invisíveis que sustentam o mundo visível. A magia salomônica é a tentativa de preservar, em forma simbólica e operativa, esse estado de entendimento. Este livro torna-se tão importante para a magia salomônica porque ele não ensina truques, mas fundamentos. O praticante que se aproxima desse corpus não encontra fórmulas prontas para resultados imediatos, mas um sistema pedagógico que prepara o intelecto para lidar com o invisível sem se perder nele. A tradição salomônica sempre entendeu que nenhuma operação espiritual é segura quando executada por uma mente desordenada. Por isso, o primeiro trabalho do mago não é conjurar, mas compreender. A ars notória surge aqui como alicerce silencioso, pois ela ensina o magista a aprender, a organizar o pensamento e a sustentar ideias complexas sem colapso emocional ou confusão simbólica. No contexto medieval, isso se expressa claramente na centralidade das 7 artes liberais. Gramática, lógica e retórica formam o trivium, responsável por ordenar a linguagem e o pensamento. Aritmética, geometria, música e astronomia compõem o quadrivium, que revela as proporções invisíveis da realidade. Esses conhecimentos não eram vistos como erudição vazia, mas como preparação espiritual. Saber pensar, falar, calcular, medir e perceber ritmos era condição necessária para qualquer pessoa que desejasse compreender a criação. A magia salomônica herda esse princípio e o radicaliza.
Quem não domina propriamente não pode aspirar a governar forças sutis. Ainda hoje, essa verdade permanece intacta. Qual praticante sério de ocultismo, ou mesmo qualquer ser humano atento, pode dispensar boa gramática para expressar ideias com precisão, lógica para não se perder em contradições, noção espacial para compreender símbolos e diagramas, memória estável para sustentar rituais, eloquência para articular intenções e filosofia para discernir sentido? A magia salomônica não separa a espiritualidade de inteligência. Pelo contrário, ela afirma que o refinamento intelectual é uma forma elevada de devoção. Estudar é, nesse contexto, um ato mágico. Com este grimório e com o esforço disciplinado do operador, o homem pode galgar os degraus da sabedoria e aproximar-se do estado salomônico de consciência. Não se trata de imitar Salomão externamente, mas de participar de sua qualidade interior. O texto tradicional deixa isso claro ao afirmar que a notória arte possui um livro na astronomia, da qual é princípio mestra, e que dela derivam todas as artes. Essa passagem não deve ser lida literalmente como um manual astronômico, mas simbolicamente. A astronomia representa a leitura do céu como ordem, medida e sentido. A ars notória ensina essa leitura aplicada à mente humana. Quando o texto afirma que a notória arte compreende dentro de si todas as artes e o conhecimento de todo aprendizado, ele aponta para um princípio essencial da magia salomônica: a unidade do saber. As artes não são compartimentos isolados, mas expressões diferentes de uma mesma inteligência universal. A ars notória torna essa unidade acessível porque treina a mente a perceber relações, não fragmentos. Por isso ela é chamada de notória, pois em breves notas ensina aquilo que normalmente exigiria longos anos de estudo disperso. O conhecimento não é comprimido artificialmente, ele é reorganizado segundo sua essência. A presença da ars notória no Lemegeton é, portanto, estrutural. A passagem que menciona o tratado Lemegeton, descrito como um tratado de experimentos secretos e espirituais, indica que a tradição sempre a reconheceu como parte integrante desse corpo de conhecimento. O fato de muitos manuscritos apresentarem a ars notória separada dos outros volumes não é um indício de exclusão, mas de prioridade. Em muitas tradições, especialmente judaicas, livros fundamentais são preservados separadamente para garantir sua integridade e correta transmissão. A ideia de que os livros do Lemegeton originalmente não formavam um único volume, mas uma coleção organizada posteriormente, é coerente tanto histórica quanto iniciaticamente. Cada livro representa uma etapa distinta de relação com o invisível. A ars notória, nesse contexto, deve ser estudada primeiro porque ela embasa a compreensão de todos os outros grimórios. Sem ela, o estudante corre o risco de interpretar símbolos literalmente, projetar fantasias pessoais e confundir imaginação com operação espiritual. A magia salomônica, quando compreendida corretamente, não é um sistema de dominação, mas de governo interior. Ela ensina que o mago é aquele que legisla sobre si mesmo antes de legislar sobre qualquer outra coisa. O grande valor deste livro está em preservar essa visão em um mundo que constantemente confunde poder com ruído. A tradição salomônica permanece viva porque ela oferece algo raro: um caminho onde inteligência, espiritualidade e disciplina convergem para formar um ser humano capaz de compreender, ordenar e agir sem se perder. Esse é o verdadeiro legado de Salomão, e é por isso que sua magia ainda fala com tanta força aos que buscam sabedoria real. Capítulo 3 – Lemegeton. O Lemegeton, conhecido como Le Cercle of Solomon, não é um livro único no sentido comum, mas um corpo estratificado de conhecimento, organizado como uma escada de consciência. Ele não foi concebido para ser lido de forma curiosa ou fragmentada, mas para ser assimilado progressivamente, porque cada parte reorganiza o entendimento do leitor antes de permitir o acesso seguinte. Ignorar essa ordem é como tentar erguer um templo começando pelo teto. Algo pode até parecer de pé por um instante, mas não se sustenta. Historicamente, o Lemegeton surge na Inglaterra do século XVII como uma compilação de textos muito mais antigos, enraizados na tradição salomônica medieval, em manuscritos latinos, hebraicos e árabes. A autoria atribuída a Salomão é simbólica, não histórica, e isso é crucial de compreender. O nome de Salomão funciona como selo de legitimidade iniciática, indicando que o conteúdo segue o princípio do governo pela inteligência e pela lei, não pela força bruta. O Lemegeton preserva esse princípio, mas o faz de maneira progressiva, quase pedagógica, ainda que severa. A primeira parte, a Goetia, é frequentemente a mais conhecida e, paradoxalmente, a mais mal compreendida. Ela lida com forças fragmentadas do psiquismo e do cosmos, inteligências que representam desejos, medos, impulsos, obsessões e poderes brutos da natureza.
Do ponto de vista iniciático, a Goetia não é um convite à dominação externa, mas um espelho do caos interior. O estudante que começa por ela sem preparo tende a projetar fantasias de poder, porque ainda não desenvolveu discernimento suficiente para separar símbolo de literalidade. Estudada corretamente, porém, a Goetia ensina algo essencial. Antes de governar qualquer força, é preciso reconhecê-la, nomeá-la e compreender sua função. A consciência aqui aprende a lidar com a sombra, com aquilo que foi reprimido ou não integrado. A segunda parte, a teurgia Goetia, marca uma transição decisiva. Aqui, o estudante começa a perceber que nem todas as inteligências operam no mesmo nível de densidade. A fronteira entre o caótico e o ordenado se torna mais clara. A consciência, que antes aprendia a identificar forças dispersas, agora começa a reconhecer hierarquias e funções intermediárias. Essa etapa ensina que o invisível não é um bloco homogêneo, mas um ecossistema estruturado. Psicologicamente, isso se traduz na capacidade de diferenciar impulsos passageiros de princípios mais estáveis, intuições legítimas de fantasias emocionais. É uma fase de refinamento perceptivo. A terceira parte, a ars paulina, eleva o eixo do estudo para o domínio do tempo, dos ciclos e das correspondências celestes. Aqui, a consciência começa a operar de forma mais vertical. Não se trata mais de lidar com forças em conflito, mas de compreender ritmos, horas, influências e inteligências que governam a ordem cósmica. Essa parte exige que o estudante já tenha desenvolvido disciplina mental suficiente para sustentar estruturas simbólicas mais complexas. A mente aprende a pensar de forma sistêmica, percebendo relações entre céu e terra, entre momento e significado. É nesse ponto que o estudo deixa de ser apenas introspectivo e passa a ser verdadeiramente cosmológico. A quarta parte, a ars almadel, aprofunda ainda mais essa verticalidade. O foco desloca-se para inteligências associadas à pureza, clareza e ordenação superior. Aqui, o estudante já não está lidando com conflitos internos evidentes, mas com a qualidade da própria consciência. A prática simbólica dessa etapa revela rapidamente incoerências internas, porque ela exige alinhamento, não esforço. A mente que chegou até aqui começa a experimentar algo raro: silêncio lúcido. Não ausência de pensamento, mas pensamento sem ruído. A absorção do conhecimento torna-se mais intuitiva, menos discursiva. A quinta parte, a ars notória, fecha o ciclo como chave mestra. Ela não é um acréscimo, mas uma reorganização total da abordagem. Tudo o que foi estudado antes encontra aqui seu fundamento interno. A ars notória não ensina a lidar com espíritos, tempos ou hierarquias externas, mas a transformar a própria mente no instrumento adequado para qualquer conhecimento. Por isso, muitos textos antigos insistem que ela deveria ser estudada antes ou depois de todo o restante, dependendo da maturidade do estudante. Iniciaticamente, ela funciona como o ponto onde o conhecimento deixa de ser manipulado e passa a ser recebido. A consciência que percorre o Lemegeton na ordem correta passa por um processo claro, ainda que nem sempre confortável. Primeiro, ela reconhece o caos. Depois, aprende a diferenciá-lo. Em seguida, compreende a ordem. Mais adiante, alinha-se a ela. Por fim, torna-se capaz de refletir essa ordem internamente. O erro comum é confundir informação com assimilação. O Lemegeton não foi feito para ser acumulado, mas para ser digerido lentamente, porque cada parte altera o modo como a mente percebe a realidade. Quando estudado com seriedade, o Lemegeton revela-se não como um grimório perigoso, mas como um mapa da soberania interior. Ele ensina que o verdadeiro poder salomônico não está em comandar forças invisíveis, mas em tornar-se um centro estável capaz de compreender, ordenar e integrar. Esse é o fio invisível que liga todas as suas partes. Quem o percebe deixa de ler o livro como curiosidade histórica e passa a reconhecê-lo como aquilo que sempre foi, um manual simbólico de governo da consciência. Capítulo 4. A rs notória. Qual é o grande poder deste grimório? Essa é uma pergunta que não pode ser respondida em termos de efeitos externos ou façanhas visíveis, porque seu verdadeiro alcance se manifesta no lugar mais invisível e mais decisivo de todos: a arquitetura interna da consciência. O ars notória não se apresenta como um instrumento para alterar o mundo diretamente, mas como uma tecnologia espiritual destinada a transformar o modo como o mundo é compreendido. Seu poder não está em produzir fenômenos, mas em reorganizar o próprio órgão do conhecimento. Entre todos os textos atribuídos à tradição salomônica, o ars notória ocupa uma posição singular. Ele é considerado não apenas a parte mais antiga do Lemegeton,
mas também uma de suas raízes mais profundas. Sua autoria é pseudepigráfica, atribuída a nomes que simbolizam extremos do saber humano e divino, como Euclides de Tebas, representante da ordem matemática e racional, e o rei Salomão, arquétipo da sabedoria inspirada. A narrativa tradicional afirma que o livro teria sido concedido a Salomão por intermédio do anjo Panfilius e posteriormente transmitido por figuras como Apolônio de Tiana. Independentemente da literalidade histórica, essa cadeia simbólica revela algo essencial. O Ars Notoria se situa entre o intelecto humano disciplinado e a inteligência supra-humana reveladora. O que distingue esse grimório de qualquer outro é o método pelo qual ele opera. O Ars Notoria não ensina conteúdos específicos, ele ensina a aprender. Suas orações, nomes divinos e figuras intrincadas, conhecidas como notas, formam um sistema integrado que atua simultaneamente sobre linguagem, visão, atenção e intenção. Quando o iniciado recita as invocações enquanto fixa o olhar nas notas, ele não está realizando um ato supersticioso, mas submetendo sua mente a um processo de reconfiguração gradual. As palavras modulam o ritmo interno do pensamento, enquanto as figuras reorganizam a percepção simbólica e espacial. A mente começa a operar de maneira menos linear e mais estrutural. Do ponto de vista da engenharia da consciência, o Ars Notoria trabalha como um código de realinhamento. A mente comum aprende por repetição mecânica e esforço fragmentado. A mente treinada pela Ars passa a aprender por reconhecimento de padrões. O iniciado começa a perceber relações internas entre ideias aparentemente distantes, captando a estrutura de um conhecimento antes mesmo de dominar seus detalhes. Isso cria a sensação, relatada por muitos praticantes ao longo dos séculos, de aprendizado acelerado, memória ampliada e compreensão súbita. Não se trata de memória fotográfica no sentido vulgar, mas de uma memória idética simbólica, capaz de reter formas, relações e princípios essenciais. Esse processo não ocorre de forma violenta nem instantânea. O Ars Notoria age como um solvente lento sobre os hábitos mentais cristalizados. A repetição ritual das orações cria estabilidade emocional e foco, enquanto a contemplação das notas introduz complexidade controlada. A mente é treinada a sustentar estruturas densas sem colapsar em confusão. Com o tempo, o iniciado desenvolve uma capacidade rara, permanecer lúcido diante do complexo. Esse é um dos maiores poderes mágicos que um ser humano pode adquirir, embora raramente seja reconhecido como tal. Outro aspecto fundamental do Ars Notoria é sua relação com o intelecto angélico. Diferentemente da Goetia, onde se lida com forças fragmentadas e passionais, aqui o contato se dá com princípios de inteligência ordenadora. O anjo não aparece como entidade externa antropomórfica, mas como função cognitiva superior. Quando os textos falam em iluminação angélica, descrevem a experiência de compreensão direta, aquela em que o conhecimento não é deduzido, mas reconhecido. A mente, nesse estágio, deixa de acumular informações e passa a tornar-se um campo receptivo para o saber. O grande poder deste grimório, portanto, não é conceder habilidades extraordinárias isoladas, mas produzir uma mudança estrutural no operador. O iniciado torna-se alguém capaz de estudar qualquer arte, ciência ou disciplina com profundidade crescente, porque sua mente foi afinada para a assimilação verdadeira. A Ars Notoria prepara o intelecto para tornar-se templo, espelho e instrumento. Nesse sentido, ela antecede e fundamenta toda magia salomônica séria, pois sem uma mente ordenada, nenhum rito permanece íntegro. Ao final desse processo, o mago compreende que o Ars Notoria não o tornou mais poderoso no sentido comum, mas mais soberano internamente. Ele governa seus pensamentos, reconhece suas ilusões, sustenta sua atenção e permite que o conhecimento se revele em seu tempo adequado. Esse é o poder silencioso do Grimório, transformar a consciência em uma obra viva, capaz de aprender não apenas mais rápido, mas de maneira mais verdadeira. E quando isso ocorre, a magia deixa de ser algo que se faz e passa a ser algo que se é. Capítulo 5. Qual é o poder dos símbolos na magia cerimonial e como ela age na mente do mago? Quando falamos sobre o poder dos símbolos na magia cerimonial, estamos tocando no verdadeiro coração da arte. Não é o círculo traçado no chão, nem o incenso queimando, nem as palavras arcaicas pronunciadas com solenidade que constituem o poder real. O poder reside no símbolo, e mais precisamente na capacidade da mente do mago de se tornar permeável a ele. A magia salomônica, assim como foi preservada nos grimórios medievais e reinterpretada por correntes como a tradição rosacruciana, a corrente hermética que culmina na Golden Dawn e até mesmo na estrutura filosófica de Telema, parte de um princípio essencial: o universo é estruturado simbolicamente. Não no sentido alegórico superficial,
mas no sentido ontológico. A realidade manifesta é um conjunto de sinais que apontam para princípios invisíveis. O símbolo não representa apenas algo, ele participa daquilo que representa. Essa distinção é crucial. Na mentalidade moderna, um símbolo é visto como marcador arbitrário. Na mentalidade mágica, o símbolo é um ponto de interseção entre planos. Quando o mago traça um pentagrama, ele não está desenhando uma estrela decorativa. Ele está ativando uma matriz de correspondências que envolvem os 5 elementos, os 5 sentidos, a microestrutura do corpo humano, o equilíbrio das forças naturais e a própria estrutura do nome divino associado àquela operação. O símbolo age como um condensador de realidade. Mas onde ele opera? Na mente. Aqui entramos na engenharia da consciência. A mente humana comum é discursiva, fragmentada e reativa. Ela pensa em sequência linear, responde a estímulos externos e raramente sustenta uma imagem simbólica por tempo suficiente para que esta se revele em profundidade. A magia cerimonial treina exatamente o oposto. Ela exige concentração sustentada, visualização precisa, associação consciente e repetição ritualizada. Quando o mago contempla um selo salomônico, por exemplo, um sigilo de inteligência planetária, algo começa a ocorrer. Primeiro, o olhar fixa-se na forma geométrica. Linhas, curvas, interseções. O hemisfério esquerdo tenta analisar. O direito começa a perceber padrão. Após repetidas contemplações, a mente abandona a análise superficial e entra em estado de absorção estrutural. É nesse ponto que o símbolo começa a agir. Ele reorganiza o campo mental. A Cabala ensina que o universo é estruturado por sefirot, canais de emanação divina. Cada sefira é um símbolo vivo de uma qualidade cósmica. Quando o mago medita sobre Tiferet, por exemplo, ele não está apenas pensando em beleza ou harmonia. Ele está sintonizando sua consciência com um ponto de equilíbrio entre misericórdia e rigor, entre expansão e contração. A mente começa a operar segundo esse padrão. Símbolos são moldes cognitivos. Na Golden Dawn, isso foi levado a um refinamento extremo. Cada cor, cada direção, cada instrumento ritual possui correspondências precisas. Não por superstição, mas por engenharia psíquica. A repetição sistemática dessas correspondências cria trilhas neurais consistentes. Hoje chamaríamos isso de condicionamento cognitivo simbólico. Antigamente chamávamos de iniciação. Telema adiciona outra camada: a vontade. O símbolo não apenas estrutura a mente, ele canaliza a intenção. Quando o mago traça um hexagrama invocando forças solares, não está apenas ativando um arquétipo coletivo. Está alinhando sua vontade individual com o padrão solar de consciência, clareza, centralidade e radiação. Mas há algo ainda mais profundo. O símbolo opera abaixo do pensamento. Ele fala uma camada arquetípica da psique, aquilo que Jung mais tarde chamaria de inconsciente coletivo, mas que a tradição esotérica sempre reconheceu como plano imaginal ou astral. Quando o mago utiliza um círculo mágico, por exemplo, ele não está apenas delimitando espaço físico. Ele está criando uma fronteira psíquica. A mente, ao aceitar aquele limite como real, começa a comportar-se de maneira diferente dentro dele. A percepção altera-se. A postura interna altera-se. A qualidade da atenção altera-se. O símbolo cria um estado. A magia cerimonial funciona porque transforma a mente em um ambiente compatível com determinado tipo de experiência. É como ajustar a frequência de um rádio. O símbolo é o dial. Na tradição salomônica, os selos não são simples desenhos criptografados. Eles são condensações de nomes divinos, hierarquias espirituais, letras hebraicas que possuem valores numéricos e vibracionais. Quando o mago traça um selo corretamente, ele está estabelecendo um circuito simbólico. O cérebro interpreta aquela forma, mas a mente profunda reconhece o padrão como linguagem sagrada. A repetição reforça o circuito. Com o tempo, o símbolo deixa de ser externo. Ele internaliza-se. O mago passa a carregar o círculo dentro de si. O pentagrama torna-se um gesto mental instantâneo. O nome divino torna-se um eixo interno de estabilidade. Esse é o verdadeiro poder. Internalização. A iniciação autêntica não é quando alguém recebe um grau externo. É quando o símbolo deixa de ser desenho e se torna função psicológica ativa. O símbolo também atua como ponte entre consciente e inconsciente. Durante um ritual, a mente consciente recita palavras e executa gestos. O inconsciente observa,
absorve e começa a responder. Ele entende símbolos melhor do que lógica. Por isso os sonhos são simbólicos. O ritual é um sonho lúcido conduzido pela vontade. A magia cerimonial, então, é uma linguagem direta com o inconsciente. Mas há mais. No plano metafísico, e aqui entramos em território que deve ser tratado como hipótese operativa, não dogma, o símbolo pode funcionar como forma-pensamento. Pensamentos concentrados moldam energia psíquica. Símbolos repetidos por gerações acumulam carga cultural e espiritual. Quando o mago utiliza um símbolo tradicional, ele não está trabalhando sozinho, está conectando-se a uma cadeia de operadores anteriores. Isso cria campo. É por isso que símbolos tradicionais têm força que símbolos inventados arbitrariamente raramente possuem. Eles carregam história psíquica. Agora, consideremos a transformação interna. Ao estudar profundamente os símbolos, o mago desenvolve algo raro, visão estrutural. Ele começa a enxergar padrões em eventos cotidianos, correspondências entre acontecimentos, relações ocultas entre causas e efeitos. Isso não é paranoia mística, é treinamento de percepção. A mente treinada simbolicamente torna-se capaz de integrar múltiplas camadas de significados simultaneamente. Essa é a base da verdadeira magia, percepção ampliada. O poder do símbolo não está em forçar o universo a obedecer, mas em tornar o mago capaz de perceber as linhas invisíveis que já estruturam o universo. E há um último ponto, talvez o mais importante. O símbolo cria identidade. Quando o mago veste uma túnica, empunha uma lâmina ritual, traça um círculo e pronuncia nomes sagrados, ele não está apenas executando uma cerimônia. Ele está assumindo uma identidade arquetípica. Ele deixa temporariamente de ser indivíduo comum e passa a operar como microcosmo consciente do macrocosmo. Essa mudança de identidade altera a autopercepção. E quando a autopercepção muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, a realidade experimentada muda. Esse é o mecanismo oculto. A magia cerimonial age na mente do mago porque a mente é o primeiro templo. Símbolos são ferramentas de arquitetura interna. Eles constroem câmaras de significado onde antes havia ruído. No final do caminho, o mago percebe algo paradoxal. O símbolo não tinha poder próprio isolado. O poder sempre esteve na consciência. O símbolo foi a chave que permitiu destravar portas internas. E quando as portas se abrem, o universo revela-se não como algo a ser dominado, mas como uma estrutura viva de significados interligados. A magia salomônica, quando compreendida nesse nível, não é manipulação de espíritos. É refinamento da mente até que ela se torne capaz de dialogar com o invisível sem distorção. Símbolos são a linguagem desse diálogo. E a mente do mago é o altar onde essa linguagem se torna viva. Capítulo 6. Qual é o poder da oração e das palavras de poder durante o ritual e como age no plano astral? Quando falamos do poder da oração e das palavras de poder na magia salomônica, não estamos tratando de mera devoção religiosa nem de superstição sonora. Estamos tratando de tecnologia espiritual. A palavra, no contexto da magia cerimonial, é força estruturante. É arquitetura vibratória. É comando ontológico. A tradição salomônica nasce de um fundamento que antecede qualquer grimório, a ideia de que o universo foi criado por palavra. No hebraico bíblico, o termo davar significa ao mesmo tempo palavra e coisa. Isso não é coincidência linguística, é cosmologia. Palavra não é descrição do real, é geradora do real. Quando o texto do Gênesis afirma que Deus disse e a luz se fez, está afirmando que som e forma são inseparáveis. A magia salomônica herda essa visão. O mago não fala para expressar emoção. Ele fala para organizar realidade. Mas onde essa organização acontece? Primeiro, na própria mente. Depois, no plano astral. Vamos por partes, com precisão cirúrgica. A oração ritualística não é improvisação emocional. Ela é construção cuidadosamente estruturada. Quando o operador pronuncia uma invocação, ele está alinhando 3 níveis simultaneamente: intenção mental, vibração sonora e imagem simbólica. Se um desses 3 falha, a operação perde coerência. A palavra é ponte entre pensamento e manifestação. No plano psicológico, a repetição de palavras sagradas reorganiza a atividade mental. A mente comum oscila, dispersa-se, fragmenta-se em associações involuntárias. A oração prolongada cria ritmo. Ritmo cria estabilidade.
Estabilidade cria foco. Foco cria alteração de estado. Esse é o primeiro nível de ação, alteração da consciência ordinária. Mas não paramos aí. No contexto cabalístico, cada letra hebraica possui valor numérico, forma gráfica e qualidade vibratória. O nome divino não é uma etiqueta, é um padrão energético. Quando o mago pronuncia YOD, Re, VAV, Re, por exemplo, ele está ativando um circuito que envolve os 4 mundos cabalísticos, Atzilut, Bria, Yetzira e Assia. Não como crença, mas como estrutura simbólica internalizada. O som vibra no corpo físico. O corpo físico é veículo da mente. A mente é veículo da imaginação criativa. A imaginação criativa é ponte para o plano astral. Aqui entramos no território que exige maturidade. O plano astral não deve ser entendido como lugar geográfico, mas como campo de formas sutis, o que os neoplatônicos chamavam de mundo imaginal. É o nível onde pensamentos adquirem forma e emoções moldam estruturas. A oração age nesse plano porque ela é forma sonora impregnada de intenção. Palavras comuns são ruído. Palavras ritualizadas são moldes. Na Golden Dawn, ensinava-se a técnica de vibração dos nomes divinos. O operador não apenas pronunciava o nome, ele o vibrava, prolongando a sonoridade até sentir o som reverberar pelo corpo inteiro. Essa vibração cria uma experiência somática intensa. O sistema nervoso responde. A respiração altera-se. O campo emocional estabiliza-se. A repetição disciplinada dessa prática cria associação profunda entre nome e estado de consciência. Com o tempo, bastará uma única vibração correta para que o estado seja ativado. Esse é o segredo raramente explicado. A palavra de poder não tem poder intrínseco mágico isolado. Ela é gatilho de um estado de consciência altamente condicionado. Mas existe mais. Na tradição salomônica clássica, as orações frequentemente incluem longas cadeias de nomes divinos. Para o leitor superficial, isso parece excesso devocional. Para o iniciado, é engenharia vibracional progressiva. Cada nome ativa um aspecto específico da estrutura divina. Ao recitar uma sequência ordenada, o mago está construindo uma hierarquia de alinhamento. Ele começa no mais alto, desce pelas emanações, estrutura o campo astral e então dirige a intenção. Sem esse alinhamento, qualquer comando torna-se egoico. A oração é purificação da vontade. Aqui Telema acrescenta perspectiva fascinante. A verdadeira vontade não é capricho pessoal, é alinhamento com propósito profundo. Quando o mago ora corretamente, ele está calibrando sua vontade individual à vontade maior. Isso elimina ruído interno. O comando que surge depois é limpo, direto, sem conflito psíquico. No plano astral, conflito interno gera distorção. Intenção ambígua cria forma-pensamento instável. Forma-pensamento é outro ponto essencial. Pensamentos intensos e repetidos criam estruturas sutis. Emoções fornecem energia. Visualização fornece forma. Palavra fornece direção. Durante um ritual, a oração concentra pensamento e emoção simultaneamente. Isso gera forma-pensamento coesa. Quando essa forma é sustentada com disciplina, ela começa a operar como entidade autônoma temporária. Não no sentido de espírito independente, mas como campo organizado de energia psíquica. O plano astral responde à organização. É por isso que a oração deve ser precisa. Palavras imprecisas criam formas difusas. Emoções descontroladas criam estruturas instáveis. Na magia salomônica, há sempre uma invocação inicial de autoridade. O mago não comanda em nome próprio, mas em nome da fonte. Isso não é submissão teológica, é reconhecimento de hierarquia energética. O ego isolado possui força limitada. A mente alinhada com o arquétipo maior possui força amplificada. Quando o operador pronuncia, em nome de, ele está deslocando o centro de identidade. Isso altera profundamente o estado psíquico. Ele deixa de agir como indivíduo comum e assume papel arquetípico. Esse deslocamento altera o plano astral imediatamente. No plano astral, identidade é frequência. Ao mudar identidade, muda-se frequência. E aqui tocamos em algo que poucos compreendem. O plano astral é altamente sensível à coerência interna. Espíritos, inteligências ou forças, seja qual for a linguagem utilizada, respondem mais à estabilidade vibratória do que ao volume da voz. Oração constante desenvolve essa estabilidade. Ao longo de anos de prática disciplinada,
A mente do mago torna-se capaz de sustentar um padrão vibratório específico por longos períodos. Isso cria presença. Presença é autoridade astral. Sem presença, palavras são eco. Com presença, palavras são comando. Na cabala prática, meditação nos nomes divinos produz expansão da consciência para níveis correspondentes a Sefirot. Cada sefira representa qualidade específica de energia divina. Quando o mago vibra um nome associado a Shezed, por exemplo, ele está invocando estrutura de misericórdia expansiva. Isso altera seu campo emocional e mental. Se invoca Gebura, ativa rigor e delimitação. O equilíbrio entre esses polos determina a estabilidade ritual. Oração também atua como filtro psíquico. O plano astral contém não apenas estruturas elevadas, mas resíduos emocionais coletivos, formas fragmentadas, projeções inconscientes. A repetição de nomes sagrados cria campo ordenado que repele desordem. Não por superstição, mas por incompatibilidade vibratória. Alta coerência dissolve baixa coerência. E aqui entra um detalhe que poucos ousam mencionar. A oração transforma o próprio operador antes de qualquer fenômeno externo ocorrer. Ela dissolve arrogância, expõe inseguranças, confronta incoerências internas. Muitos abandonam prática profunda porque não suportam esse espelho. A palavra sagrada ilumina o interior. No plano astral, aquilo que não é integrado torna-se obstáculo. A oração contínua integra fragmentos psíquicos. É por isso que os grimórios insistem em pureza, preparação, jejum, disciplina. Não como moralismo, mas como estabilização de campo. A palavra pronunciada no ritual deve emergir de silêncio interior real. Caso contrário, será apenas som. No ápice da prática, algo extraordinário acontece. A oração deixa de ser discurso e torna-se estado permanente. O mago começa a pensar em padrões simbólicos. Seu discurso cotidiano ganha precisão. Ele evita palavras inúteis. Torna-se consciente do impacto vibratório da fala. Esse é o sinal de maturidade. Porque, em última instância, a magia salomônica ensina responsabilidade verbal. Toda palavra molda a realidade psíquica. Toda declaração reforça a identidade. Toda repetição cria trilha mental. O poder da oração não é teatralidade ritualística. É realinhamento profundo entre pensamento, emoção e estrutura simbólica. No plano astral, isso cria clareza. Na mente, cria soberania. Na vontade, cria direção. E quando essas três se alinham, a palavra deixa de ser tentativa e torna-se ato. Essa é a verdadeira palavra de poder. Não aquela que impressiona, mas aquela que emerge de uma consciência ordenada, silenciosa e alinhada com a arquitetura invisível do cosmos. Quando isso acontece, o ritual não é mais performance. É diálogo lúcido entre níveis de realidade. E a oração torna-se aquilo que sempre foi desde o princípio, o eco consciente do Verbo Criador operando através de uma mente disciplinada. Capítulo 7. Seja o co-criador da sua realidade. Se você chegou até aqui, não chegou por curiosidade passageira, mas por sede. Sede de compreender aquilo que move os fios invisíveis da existência. Ao longo deste estudo, atravessamos os fundamentos da ars notória, penetramos a figura histórica e arquetípica de Salomão, analisamos o Lemegeton como mapa progressivo de consciência, investigamos o poder dos símbolos e mergulhamos na força vibratória da oração e das palavras de poder. Agora é hora de unir tudo isso numa visão orgânica, viva, operativa. Porque a magia salomônica não é um museu de manuscritos antigos, é um sistema para reconfigurar a mente, por meio dela, reconfigurar a experiência da realidade. A primeira chave foi compreender que Salomão não é apenas um rei do passado, mas um arquétipo de soberania interior. Sua sabedoria não consistia em acumular informações, mas em discernir estruturas. Ele compreendia a ordem por trás das aparências. Essa é a base de toda a magia salomônica. Perceber que a realidade possui camadas e que a camada visível é sustentada por padrões invisíveis. Quando você aprende a reconhecer padrões, você deixa de reagir ao mundo e começa a dialogar com ele. O julgamento das duas mulheres e da criança não foi um truque psicológico, foi demonstração de visão estrutural. Ele criou uma situação simbólica que revelou a verdade oculta. Essa é a arte do mago, criar condições mentais e simbólicas para que a verdade emerja. Em seguida, vimos que o Lemegeton não deve ser lido como coleção caótica de invocações, mas como escada iniciática.
A Goetia ensina a reconhecer as forças fragmentadas da própria psique. A teurgia Goetia introduz hierarquia e diferenciação. A Ars Paulina reconecta a mente aos ritmos cósmicos. A Ars Almadel eleva a consciência à pureza estrutural. E a Ars Notória reorganiza o intelecto para que ele se torne capaz de compreender tudo isso sem distorção. O erro moderno é querer saltar diretamente para o poder externo. A tradição insiste em começar pela mente, porque a mente é o verdadeiro círculo mágico. Se ela está desordenada, qualquer operação externa será distorcida pela própria confusão interna. A Ars Notória revelou-se como engenharia da consciência. Não ensina conteúdos, ensina a aprender. Ao contemplar as notai, ao vibrar orações estruturadas, o iniciado submete sua mente a um processo de reorganização. Ele deixa de pensar de forma linear e fragmentada e passa a reconhecer padrões, relações, proporções. Isso é crucial para criar realidade através da mente. Porque criar realidade não significa fabricar eventos do nada, mas alinhar-se de tal maneira com as estruturas invisíveis que suas ações e decisões passam a fluir com coerência e precisão. Uma mente treinada percebe oportunidades antes que se tornem evidentes. Percebe riscos antes que se tornem crises. Percebe conexões antes que se tornem óbvias. Essa é a primeira forma de criação, antecipação estruturada. O poder dos símbolos aprofundou essa compreensão. Símbolos não são desenhos decorativos, são condensadores de significado. Eles atuam como moldes cognitivos. Quando o mago traça um pentagrama ou contempla um selo salomônico, ele está reorganizando seu campo mental. Repetição cria trilhas neurais, associação cria redes simbólicas criam percepção ampliada. Com o tempo, o símbolo deixa de ser externo e torna-se função interna. O círculo mágico passa a existir como fronteira psicológica clara. O pentagrama torna-se gesto mental instantâneo de equilíbrio. O hexagrama torna-se estrutura de integração entre acima e abaixo. Criar sua própria realidade começa por construir arquitetura interna estável. Símbolos são as vigas invisíveis dessa construção. Depois examinamos a oração e as palavras de poder. Aqui entramos no núcleo vibratório da magia. Palavra é forma sonora impregnada de intenção. No hebraico antigo, palavra e coisa compartilham raiz conceitual. Falar é estruturar. Durante o ritual, a oração alinha intenção, emoção e imagem. Essa coerência cria forma-pensamento no plano astral. O plano astral não é um lugar distante, mas campo de formas sutis onde pensamentos ganham densidade. Ao vibrar nomes divinos, o mago altera seu estado de consciência, estabiliza seu campo emocional e cria presença. Presença é autoridade. Autoridade é capacidade de manter padrão vibratório coerente. Quando a mente sustenta um padrão com disciplina, ela começa a influenciar suas próprias decisões, suas percepções e suas reações. E isso altera a trajetória dos acontecimentos. Criar a própria realidade, na perspectiva salomônica, não é impor vontade egóica sobre o universo. É alinhar vontade individual com estrutura maior. Telema chama isso de verdadeira vontade. A Cabala descreve como alinhamento com a Sefirot. A Golden Dawn ensina como harmonização entre microcosmo e macrocosmo. O nome pode variar, mas o princípio é o mesmo. Quando pensamento, emoção e intenção estão em conflito, a energia dispersa-se. Quando estão alinhados, tornam-se foco. Foco repetido gera direção. Direção sustentada gera mudança concreta. A magia salomônica opera de dentro para fora. Primeiro você ordena a mente. Depois você ordena a palavra. Depois você ordena a ação. Quando esses três níveis convergem, sua vida começa a adquirir coerência. Coerência cria confiança. Confiança cria decisão firme. Decisão firme cria resultado. O mundo externo responde à clareza interna porque clareza reduz hesitação, reduz autossabotagem, reduz contradição. Você passa a agir com precisão. Essa precisão parece, para o observador externo, sorte ou sincronicidade. Para o iniciado, é consequência natural de alinhamento. Há também um aspecto mais sutil. Forma pensamento sustentada influencia a percepção coletiva. Emoções são contagiosas. Estados mentais são transmissíveis. Um indivíduo disciplinado vibra estabilidade em ambientes caóticos. Isso altera dinâmicas sociais. Alterar dinâmicas sociais altera oportunidades. Assim, mesmo sem recorrer a interpretações místicas literais,
A magia salomônica demonstra eficácia prática. Ela transforma o operador, e o operador transformado transforma seu contexto. Mas há uma dimensão ainda mais profunda. Quando você internaliza símbolos, quando vibra palavras de poder com presença real, quando contempla estruturas cabalísticas até que elas deixem de ser conceitos e se tornem percepção direta, algo acontece na identidade. Você deixa de se perceber como vítima de circunstâncias e começa a se perceber como centro organizador de experiência. Esse deslocamento psicológico é revolucionário. Ele muda como você interpreta eventos. Eventos deixam de ser punições aleatórias e passam a ser dados dentro de uma estrutura maior. Essa mudança de interpretação altera a emoção. Emoção altera a resposta. Resposta altera a consequência. Essa é a alquimia real. O círculo mágico que você traça no chão durante o ritual é ensaio para o círculo que você traça ao redor de sua mente no cotidiano. As invocações que você vibra diante do altar são treinamento para as palavras que você pronuncia nas conversas diárias. A disciplina que você desenvolve ao estudar as artes liberais, gramática, lógica, cálculo, geometria, reflete-se na maneira como você organiza seus projetos, suas finanças, suas relações. Magia salomônica não é fuga do mundo, é refinamento da capacidade de agir no mundo. Criar sua própria realidade, portanto, significa construir um campo interno tão coerente que suas escolhas deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. Significa usar símbolos para estruturar pensamento, usar oração para estabilizar emoção, usar conhecimento para orientar ação. Significa compreender que cada pensamento repetido é uma invocação silenciosa. Cada palavra pronunciada é decreto vibratório. Cada decisão tomada é ritual em movimento. No ápice do caminho, você percebe que o verdadeiro templo de Salomão é sua própria consciência ordenada. As colunas Jachin e Boaz tornam-se polaridades internas equilibradas. O Santo dos Santos torna-se centro silencioso onde a vontade individual encontra a vontade maior. A Arca da Aliança torna-se memória viva daquilo que você decidiu ser. Quando essa estrutura interna está firme, você não precisa lutar contra o mundo. Você interage com ele a partir de eixo estável. A magia salomônica não promete que o mundo obedecerá caprichos. Ela ensina que, ao ordenar-se internamente, você se torna capaz de navegar estruturas invisíveis com inteligência. E inteligência aplicada com disciplina é a forma mais elevada de poder. No fim, criar sua própria realidade não é inventar fantasias. É reconhecer que a realidade que você experimenta é mediada por sua mente. Ordene a mente, refine a palavra, alinhe a vontade, e o mundo que você experimenta começará a refletir essa ordem. Essa é a herança de Salomão. Não um trono dourado, mas uma mente soberana. Não um anel mágico literal, mas autoridade interior. Não domínio externo, mas governo consciente de si mesmo. E quando isso se torna real, a magia deixa de ser prática ocasional e torna-se modo de existir. Você passa a caminhar como círculo vivo, falar como verbo consciente e agir como ponte entre o invisível e o visível. Essa é a verdadeira obra. Essa é a realidade que você aprende a criar.